primeiro trimestre de 2026 foi um dos mais trabalhosos desde que estamos focados no e-commerce. Entramos em janeiro a pensar que depois do Q4 ia tudo acalmar, mas foi nessa altura que percebemos algo muito importante. Não existem alturas do ano para descansar quando queres construir algo grande e sério. Independentemente da época, o nível e o esforço têm que estar sempre no máximo. Por isso neste vídeo vou fazer um recap destes primeiros 3 meses do ano, o que correu bem, o que correu mal, que lições retiramos e o porquê de estar tão confiante que vamos atingir o nosso objetivo dos 7 dígitos em faturação durante 2026. Por isso fica no vídeo até ao final que vou partilhar insights muito valiosos. Janeiro acredito que foi o mês mais exigente deste primeiro trimestre e o porquê foi que nós no Q4 demos tudo, vocês sabem, eu documentei parte desse nosso esforço, estivemos focados mesmo ao máximo durante o Black Month, a Black Week, o dia da Black Friday, depois no Natal também estávamos bastante esforçados, antes no Halloween também já tínhamos montes de ofertas e montes de planos para executar e executamos tudo direitinho e como nós demos tudo nós tínhamos sempre na cabeça que íamos ter ali um descanso, uma fuga na altura da passagem de ano, no início do ano, que nós, claro, passamos o Natal com a família e depois tiramos um tempo para nos divertir na passagem de ano, entramos no ano de forma um bocado mais relaxada e isso criou um problema e percebemos que era preciso uma certa maturidade para sair desse relaxamento que tivemos no pós-Q4. Claro que ter estes momentos para relaxar e respirar um pouco não tem problema nenhum e até faz bem, mas tem que ser na proporção certa. Nós sabíamos que não podemos deixar que isto nos afetasse e que isto afetasse o nosso fluxo de trabalho normal. Mas o que aconteceu foi que ao entrarmos no ano relaxados, acabamos por chegar ali a meio de janeiro e perceber, ok, isto arrastou-se demasiado tempo, nós não estamos tão focados como estávamos, isto está a afetar o nosso input, porque nós sentíamos que estávamos menos produtivos, que as tarefas não estavam a ser todas cumpridas como eram antes e o nosso fluxo de trabalho estava muito pior. E quando nós fizemos isto, percebemos que tínhamos de parar, levantar a cabeça e reorganizar as ideias para voltarmos ao fluxo de trabalho que tínhamos então antes desta fase pós-Q4. Claro que após as reflexões e todo o brainstorm de que aquilo tinha de mudar e que tínhamos de voltar ao foco, percebemos que tínhamos de implementar ações concretas e sistemas concretos para realinhar o foco, realinhar o grupo e para também transmitirmos à equipa de que ok, isto houve uma quebra no input, mas agora estamos todos aqui ao máximo, voltamos ao grind e para passar essa harmonia de que estamos ali no prime outra vez. Claro que nós tivemos a capacidade de entender isto a tempo, claro que nós conseguimos nos reorganizar para voltarmos a melhorar os nossos inputs, voltarmos ao nosso fluxo de trabalho normal, mas isto exigiu de nós, lá está, brainstorm, exigiu de nós sermos autocríticos, isso foi muito importante mesmo, e a lição que retiramos daqui foi que, ok, podemos respirar, mas as coisas têm que estar bem balizadas, não nos podemos mesmo esquecer de qual é que é o objetivo, o que é que nos vai fazer alcançar esse objetivo, porque essas ações que nos vão fazer alcançar o objetivo têm de ser implementadas diariamente, semanalmente, mensalmente, com consistência, nós sabemos disso, por isso tem que estar presente na nossa cabeça para quando queremos respirar um bocado, que é aceitável e é tranquilo, sabemos exatamente como regressar ao fluxo normal. Isso foi o que nós retiramos. Fevereiro, o mês do novo ano chinês, o pessoal que está no e-commerce sabe a dificuldade que este mês pode ser e o que é que este mês implica. Para quem não sabe, o novo ano chinês é uma altura na China que basicamente toda a gente para ali durante 2, 3 semanas, às vezes até há fábricas que param durante mais de um mês. Ou seja, se tens a produção dos teus produtos na China, as fábricas vão parar. Se fazes dropshipping e os teus produtos são processados da China, as tuas encomendas também não vais poder ter encomendas, só vais poder enviar depois de passar 2, 3 semanas ou até um mês. Se tu usas centros de distribuição na China, também não vais ter envios durante algum tempo. Isto é uma altura mesmo que aquilo fica completamente parado, as próprias transportadoras e os aviões na China, etc. param, ou seja, não há mesmo como processar as encomendas e por isso é preciso uma preparação, é preciso plano para esta altura não afetar demasiado o negócio e não ter uma quebra de vendas demasiado grande. Claro que dependendo, as pessoas que fazem dropshipping vão ser mais afetadas, quem tem stock pode se preparar e pode reunir stock e planear uma forma de processar esse stock e processar as encomendas de uma forma diferente e nós acabamos por jogar sempre por aí. Fevereiro exigiu muita preparação e nós sabíamos que isto ia acontecer, porque o ano passado já tínhamos experienciado isso muito por alto, porque ainda estávamos há muito pouco tempo no e-commerce, mas já tínhamos percebido o impacto que isso tem nas marcas e por isso conseguimos nos preparar, conseguimos implementar estruturas para, de facto, combater esta altura do novo ano chinês, mas claro que isto tudo não foi fácil, exigiu tempo, exigiu nós processarmos também muitas encomendas manualmente nós, o que também, lá está, foi uma experiência que nunca tínhamos tido com este volume, com um volume grande de encomendas e foi um desafio. A performance dos anúncios acabou por piorar, mesmo nós conseguindo processar as encomendas e não tendo em nenhuma altura desligado as encomendas ou parado de rodar anúncios, nós tivemos sempre a rodar, mas a performance dos anúncios caiu porque processamos as encomendas de uma forma diferente, também tivemos uma abordagem em relação aos envios diferente. Os clientes até receberam algumas encomendas mais rápido, mas em alguns casos acabamos também por cobrar pelo envio. Isto foram tudo variáveis que acabaram por piorar a performance dos nossos anúncios e que depois acabou por demorar algum tempo para conseguirmos recuperar. Ou seja, o que é que retiramos daqui? Nós sabíamos que o novo ano chinês ia acontecer, sabíamos o que é que era preciso fazer para combater os efeitos e para que o impacto do novo ano chinês fosse mínimo nas nossas marcas, fizemos.
mas no entanto lá está, isto é uma altura do ano que vai impactar o negócio em alguma vertente, isso é algo que ficou bem assente. Neste caso foi os anúncios, porque temos de mudar um bocado a abordagem, se calhar se mudássemos um bocadinho menos a abordagem teria menos impacto. Também é uma altura que há muito menos gente a anunciar, porque há muitas lojas que param efetivamente de vender, o que nos pode dar alguma margem, mas é uma altura do ano estranha, que é preciso ter calma, é preciso ter paciência, também se calhar não nos preocuparmos em escalar nessa altura, também não foi algo que nós fizéssemos, mas e também não nos arrependemos de fazer, por isso é uma altura que é preciso ter planeamento, que é preciso executar tudo de forma cuidada e planeada, porque é complicado. Este mês de março, que acabou então esta semana que estou a gravar o vídeo, foi um mês interessante porque nós, lá está, um dos objetivos principais que nós temos para este ano, que já tínhamos definido, é apostarmos na nossa equipa, porque nós percebemos que só dessa forma vamos conseguir chegar ao próximo nível, e próximo nível não estamos a falar de faturar 1 milhão, estamos a falar de coisas muito superiores, de realmente termos marcas sólidas, marcas de referência no mercado. É esse o nosso objetivo e nós percebemos que temos que apostar numa equipa desde o início, e também já tínhamos percebido ano passado, claro, e já estávamos a construir uma equipa, mas de uma forma ainda muito amadora. E o que é que nós tivemos a fazer em março? Nós percebemos que, ok, temos que construir sistemas, temos de construir procedimentos relacionados então com montarmos a nossa equipa. O que é que isto significa? Arranjarmos formas, mecanismos de conseguirmos captar possíveis pessoas para a equipa, de depois perceber se essas pessoas são um bom fit na nossa equipa, de depois integrarmos essa equipa, integrarmos essas pessoas de uma forma também que fiquem bem integradas no nosso grupo, e depois toda a parte da comunicação diária com os membros da equipa, porque isto é tudo um sistema. Lidar com pessoas não é de todo simples. É preciso termos um sistema, é preciso termos as coisas mecanizadas, e querendo ou não, lá está, tendo estes mecanismos e esses sistemas, acabamos por integrar pessoas que são um bom fit, pessoas que estão alinhadas com a nossa visão, e que se calhar se nós fôssemos procurar as pessoas com urgência, mesmo por aquela necessidade extrema, não seria o caso. Nós percebemos isto e estivemos muito virados para essa parte. Eu acabo por ver muita gente que está dentro do e-commerce, seja aqui em Portugal, maioritariamente, porque é onde acabo por conhecer e ouvir mais histórias, mas também lá fora, muita gente que está sempre focada no curto prazo, pessoal que não tem visão a longo prazo, que não faz as coisas de forma profissional, vê-se coisas mesmo absurdas, pessoas e marcas que até faturam bons números, que não têm processos nenhuns de gerir nada, seja de gerir os anúncios, seja de gerir os influencers, a forma como respondem aos influencers, são coisas mesmo absurdas. O pessoal não está focado no longo prazo, não está focado em ter processos, não está focado na equipa, só tem ali 2 ou 3 pessoas a part-time que acham que isso vai ser suficiente para escalar uma marca e só pensam em quanto dinheiro vão tirar para o bolso ou em que carro vão comprar a seguir. Isso para nós não funciona, nós estamos a pensar no longo prazo, temos grandes objetivos, e porque também isto não é tudo sobre o dinheiro que nós vamos fazer, sobre o dinheiro que nós vamos faturar, é sim sobre termos algo que nos orgulhamos, algo que realmente sabemos que melhora vidas, algo que nós próprios nos identificamos e gostamos, porque lá está, então Portugal é muito pequeno, a palavra passa muito rápido, é muito fácil vocês ficarem manchados, é muito fácil do pessoal saber que vocês não têm uma boa ética de trabalho, que vocês não têm processos, que vocês não têm sistemas. Por isso nós entendemos isso e percebemos que, ok, vamos jogar isto com calma, vamos fazer as coisas direito, vamos escalar em condições, vamos perceber o que é que realmente vai movimentar as nossas marcas para onde nós queremos que elas cheguem, para o sucesso neste caso, e por isso nós estamos a jogar este jogo de processos, sistemas, equipa, porque nós estamos a pensar no longo prazo. Temos também sim os nossos objetivos grandes de faturação, porque sabemos que ao investirmos na equipa, ao investirmos nos sistemas, nos processos e em tudo o resto dentro do negócio, que vamos conseguir alcançar isso. Então, resumo deste Q1 de 2026, o que ficou é que, ok, janeiro, temos que saber recuperar de momentos de estarmos mais relaxados e de momentos que tivemos para respirar, temos que saber exatamente qual é a proporção certa desses momentos e como voltarmos ao nosso fluxo de trabalho normal. De fevereiro fica que as nossas operações e o nosso fluxo de trabalho tem que estar preparado para fatores externos que não controlamos, temos que planear as coisas e nos preparar com antecedência para que tudo tenha o mínimo de impacto possível no negócio. E em março começamos a perceber que quando nos focamos nas coisas certas, seja em processos, sistemas e equipa, as coisas acabam por se encaixar. Porque nós também percebemos que quando nós tomamos ações neste sentido, conseguimos de facto ter um output desses tais objetivos. Nós temos o objetivo da equipa, em março conseguimos integrar uma pessoa excelente na equipa, uma pessoa full-time na equipa, que implementamos todos os processos que andamos a trabalhar nos últimos tempos e que definimos e desenvolvemos, e que por isso as coisas estão a correr bem, não é à toa. Se nós não tivéssemos investido tempo nisto, se calhar as coisas não estariam assim. Por isso lá está, fica isto de que investir nas coisas certas dá sim resultado e as coisas começam-se a alinhar e a encaixar. Por isso, na minha opinião, estamos muito bem encaminhados para ultrapassar 1 milhão em faturação este ano, e não é à toa, nós temos tudo planeado, estamos a executar consistentemente, somos pessoas com valores alinhadas, estamos alinhados com a nossa equipa, sabemos exatamente o que precisamos fazer para atingir os objetivos, por isso é tudo uma questão de consistência, de aparecermos de cara alegre, porque isto é a vida de sonho de muita gente. Por isso só temos que saber dar valor
e realmente trabalhar, porque temos potencial de atingir muito e esse potencial não pode ser desperdiçado. Os próximos vídeos vão ser muito interessantes, temos uma viagem planeada que se calhar não sairá já no próximo vídeo, mas sairá no seguinte, uma viagem incrível que eu tenho a certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Também já me esforcei para planear o que ia gravar e vou gravar conteúdo que eu próprio acho muito interessante e por isso acho que vocês desse lado também vão achar. Por isso, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se no canal para não perderem esses vídeos, o conteúdo que vem daqui para a frente vai mesmo ser top. E obrigado por terem assistido este vídeo, deixem um like se gostaram, grande abraço.